Bem-vindos ao CEL, sim, CEL Brasil, Centro de Estudos Ubaldianos Brasil. Nós já estamos no capítulo 39 de A Grande Síntese. Vamos continuar o estudo aqui. Capítulo 39. Princípio de Trindade e princípio de dualidade. Já dissemos tanto, descrevendo a grande lei, e ainda estamos na superfície. Na grande lei, existe infinita profundidade, e quanto mais a mente penetra, mais encontra aspectos íntimos e particulares. A lei possui tantos volumes, tantos capítulos, tantos artigos, tantas palavras, tantas letras, subdivide-se ao infinito no particular, que mais vos golpeia, porque está mais próximo de vós, naquele mundo de efeitos em que trabalhosamente procurais os princípios cada vez mais altos da síntese. Então nós que estamos no particular, no relativo, nos esforçamos trabalhosamente para encontrar os princípios da grande lei, encontrar o monismo na substância e na lei única que rege todo o universo, nessa síntese. No tratado precedente, contemplamos a lei na grandiosidade de seu conjunto. Agora tentemos aproximar-nos do seu aspecto de pormenor, observando-lhe mais de perto outro capítulo. Em sua universalidade, o princípio do todo é organismo em seu aspecto estático. Seu aspecto de estrutura é organismo. Evolução em seu aspecto dinâmico, devenir. Monismo em seu aspecto conceptual. Monismo no seu aspecto de lei. Lei única que rege todos os fenômenos do universo. Assim poderia definir-se o universo, uma unidade orgânica em evolução. O universo é uma unidade orgânica em evolução. Este princípio unitário, orgânico, evolutivo, é a nota fundamental do monismo, a ordem. Esta é a característica dominante da lei, a ordem. Esta unidade de princípio diferencia-se em infinitos pormenores de princípios. Quer dizer que a lei se diferencia em infinitos pormenores de princípios, quando a gente desce nas particularidades. No primeiro momento, é trindade e dualidade. Vimos como um dos princípios basilares da lei, segundo a qual as individuações reagrupam-se em unidades coletivas, lei das unidades coletivas. É o da trindade da substância. Corresponde a um princípio de equilíbrio superior, a uma ordem superior. É um sistema mais completo, em que o ser que se diferencia por evolução e se diferencia dos outros seres afins, organiza-se, reencontrando a unidade. Então, lei das unidades coletivas, em que os seres se aproximam, se reorganizam em uma unidade maior. O indivíduo, por exemplo, que se organiza na associação do seu quarteirão, que se organiza numa unidade coletiva maior da cidade, do estado e por aí vai.
Vemos esse princípio em toda a parte, e muitas vezes tivemos que notar-lhe a presença. Trina é a divindade em sua lei. Trina é a divindade em sua lei. Trifásica é a criação de qualquer universo. Qualquer universo, em particular, que se cria ou que se criou, ele é trifásico. São 3 fases. Tríplice é o seu aspecto. Tridimensional é o espaço e o seu sistema consciência. O sistema tridimensional da dimensão espaço. O espaço que progressivamente inicia na linha, superfície e volume, 3 dimensões do espaço. E o sistema dimensional seguinte, que é o sistema conceptual ou sistema consciência, em que temos o tempo como consciência linear, a superfície, comparado, seria a consciência de superfície, como é a nossa, e consciência de volume, ou consciência síntese. E também os demais sistemas dimensionais. Falamos de 2 sistemas dimensionais, espaço e o sistema dimensional seguinte, que é sistema consciência. Então, esses 2 e os demais sistemas dimensionais que vêm antes, que os precedem e os sucedem, todos eles são tridimensionais. Trino é o homem em seus princípios, isto é, um corpo físico, um dinamismo que o move, uma inteligência que dirige e regula esse movimento. O ser humano é um ser, enquanto encarnado, de 3 aspectos, trino. Trino porque é corpo, perispírito e espírito. Então, corpo, perispírito e espírito. Um microcosmo. O ser humano é um microcosmo, feito à imagem e semelhança de Deus. O universo se individua por unidades trinas. Na série das unidades coletivas, lá quando vimos a lei das unidades coletivas, na série das unidades coletivas, no processo de recomposição unitária, com que o todo compensa e equilibra o processo separatista de diferenciação evolutiva, o primeiro múltiplo verdadeiro de 1 é 3, porque nós temos a lei das unidades coletivas, em que forma 3 unidades formam uma. Por exemplo, o nêutron ou o próton são constituídos de 3 quarks, né? Os 3 quarks formam um nêutron. Um nêutron, um próton e um elétron formam um átomo, uma unidade coletiva, o átomo, e por aí vai, né? Ao passo que, como veremos, o submúltiplo de 1 está no 2, porque o 1 vai se subdividir em 2 partes complementares, no sentido de que o uno é trino e constitui ao mesmo tempo uma dupla metade, por isso que o submúltiplo de 1 é o 2, são 2 metades complementares. A humanidade sentiu, por intuição, esse princípio da trindade, e as revelações o transmitiram a ela, à humanidade. E o encontrais, esse princípio da trindade, não apenas nos fenômenos, mas em toda parte do pensamento humano, em suas religiões, como que impresso em seu espírito.
Encontrais esse princípio na trindade egípcia de Osíris, Ísis, Horus, também na trindade indiana de Brahma, Avidya, Mahati, na trindade cristã de Pai, Filho, Espírito. Também o encontrais na consciência religiosa dos 3 estados da alma, ou 3 estados de espírito: inferno, purgatório e paraíso. Portanto, inferno, purgatório e paraíso são estados de alma, estados de espírito e não local. Então, encontrais isso também, o inferno, purgatório e paraíso, tão perfeitamente interpretado em seu equilíbrio na visão dantesca, na visão de Dante Alighieri, que escreveu a Divina Comédia Humana. Vedes como os conceitos desta minha revelação não são novos no mundo. Como coincidem esses conceitos com os conceitos das revelações precedentes, como aqui se completam e se amplificam. Então a sua voz está dizendo que sobre o aspecto da Trindade, esses princípios da Trindade, princípios aqui significa lei, lei de Trindade, não são novos. Isso já havia sido revelado ao ser humano nas grandes revelações divinas para a humanidade. Apenas exponho a vossa maturidade intelectual com demonstração evidente e exatidão científica, o que não podia ser dito a mentes primitivas, senão sob formas de imagens e sob o véu do mistério. Esta revelação de sua voz, através de Pietro Baldi, é a 4ª revelação, e esta revelação traz demonstrações e evidências científicas. Esta 4ª revelação não poderia vir antes das outras revelações, porque não tinha a humanidade a capacidade de conceber, de entender. Só seria possível através de imagens e sob o véu do mistério, como ocorreu nas revelações anteriores. Dou-vos desta forma a fusão, a união perfeita de fé e ciência, a fusão de intuição e razão. Com a ciência demonstro e convalido o mistério. O mistério agora está sendo mostrado, demonstrado. Explico a nua afirmação das revelações e como e com o conhecimento imponho-vos o dever de uma vida mais elevada. Nesta revelação de sua voz para Pietro Baldi, essa obra usa muito da inteligência, usa muito da nossa ciência para demonstrar as verdades pelo caminho da inteligência, com o objetivo de nos elevar a uma vida melhor, de conduzir a cada um de nós à felicidade. Realizo a fusão, a união das 2 metades do pensamento humano, até agora divididas e inimigas, entre o Oriente, sintético, simbólico e sonhador, e unir com o Ocidente, analítico e realista. Veja que sua voz faz uma fusão entre os conhecimentos do Oriente e os conhecimentos do Ocidente. Dou continuidade à vossa ciência do último século, não me opondo a ela. A sua voz não se opõe à nossa ciência,
mas completando a ciência com o espiritualismo. A nossa ciência focou como estudo a matéria, e nesse foco da matéria ela só estudava a matéria e não estudava o espírito. Nós vamos observar que nas últimas 3 décadas a ciência evoluiu bastante, principalmente a física quântica, em que, num estudo aprofundado da matéria, não encontrou nada sólido, encontrou energia. A física quântica, num estudo aprofundado da energia, encontrou a consciência, encontrou a espiritualidade. Isso nos dias atuais, e a grande síntese está dizendo isso, e disse isso em 1932. Supero sem destruí-la, sem destruir a vossa ciência. Essa ciência que, por ter se dirigido exclusivamente à matéria, só podia ser visão unilateral daquele pequeno campo da matéria, ignorando e negando todo o resto, o mundo espiritual, negando a espiritualidade. Não combato, mas a defino como fase superada, uma ciência já superada, embora necessária para alcançar o atual momento, em que ainda urge avançar para as mais profundas realidades do espírito. A ciência caminhou até aqui, agora não consegue fazer uma grande síntese, uma síntese do conhecimento humano. Por isso veio essa revelação de sua voz a Pietro Baldi, e a sua voz não despreza a nossa ciência, que chegou até aqui, mas complementa-a e diz que agora é uma fase, além da razão, tem que usar a intuição. Afirmo em complementação e em continuação da precedente, da continuidade à nossa ciência, abandonando os tristes e loucos antagonismo de outrora, uma nova ciência que, de acordo com todas as crenças e todas as religiões, leve-vos imensamente mais adiante. Esta revelação, esta ciência de sua voz, ela é de acordo com todas as religiões. Ela não tem um partido, ela é imparcial. Ela não está vinculada nem ao catolicismo, nem ao budismo, nem ao espiritismo, nem aos evangélicos. É uma obra imparcial e universal. Universal porque trata aqui de conceitos que são iguais no universo todo, como afirma a sua voz. Ao lado do princípio da Trindade existe outro princípio, que lembramos ao ilustrar o conceito monístico do universo, para estudar a gênese, a origem e a constituição das formas dinâmicas. Formas dinâmicas são as formas de energias, as formas de ondas eletromagnéticas, começando das ondas gravitacionais, raios gamas, raios X, ultravioleta, visível, infravermelho, ondas hertzianas, médias, longas e curtas, e, por último, o ultrassom, o som e o infrassom. Então, ele está dizendo que esse conceito foi usado, inclusive, até aí nas formas dinâmicas. É dado pela lei da dualidade. Esta considera, a lei de dualidade considera, não o reordenar-se da unidade em sistemas coletivos superiores, não, mas considera sua íntima composição. Agora nós vamos ver a íntima composição.
Acima da unidade está o 3. Em seu interior está o 2. Vai ficar mais claro. Isto no sentido de que a individuação não é jamais uma unidade simples, mas sempre um dualismo que, em seu aspecto estático, divide a unidade em duas partes, do ser e do não ser, em duas metades inversas e complementares, duas metades contrárias e, no entanto, recíprocas, antagônicas, contrárias, mas necessárias. Em seu aspecto dinâmico, é um contraste entre dois impulsos opostos que se movem e se balanceiam em um equilíbrio instável, que continuamente se desloca e se renova. É um ciclo feito de semiciclos. Por isso que é o 1 e a subdivisão do 1 é o 2. É porque o ciclo é feito de 2 semiciclos, para que não desequilibre. Tem que haver um ciclo de vinda e um ciclo de ida, um ciclo de início e um ciclo de fim. Então é um ciclo feito de 2 semiciclos, que se perseguem e se completam. É uma pulsação íntima, segundo a qual a evolução avança. É através desses 2 semiciclos que ocorre a evolução. Esse dualismo é o binário, guia e canaliza o movimento, sobre o qual avança a grande marcha do transformismo evolutivo. Tanto que, sob esse aspecto, concebe-se uma cosmogonia dualista. Já foi dito por alguns cientistas sobre uma cosmogonia dualista, porque eles foram estudar a particularidade. No particular, o universo é dualista, mas no conjunto, no grande conjunto, o universo é monista, uma lei e uma substância só. O monismo é dualista, há em seu íntimo devenir. Aqui tem um A a mais. O monismo é dualista, em seu íntimo devenir. Esse é o seu ritmo interior. Essas as duas margens da estrada, ao longo do qual avança o fenômeno entre uma margem da estrada e a outra, sem sair dessa estrada. Não retilíneo, mais ou menos ondulado, mas sempre oscilando sobre si mesmo. Dupla é a respiração de todo o fenômeno, fase de inspiração e fase de expiração. Dupla sua pulsação, centrífuga, a força que foge do centro, e centrípeta, a força que atrai para o centro. Então sempre existe esse equilíbrio, por exemplo, das forças, se equilibrando uma força de fugir do centro e uma força de atrair para o centro. Duplo seu movimento no avançar e retroceder. Lembra? Caminha 3 passos para frente, 2 passos para trás, 3 avançando, 2 retrocedendo. Ainda tem um saldo positivo de 1 na evolução. A evolução é realizada por esta íntima oscilação e por força dessa oscilação progride. Então é consequência dessa oscilação de ser essas duas fases, essas dois semiciclos. O devenir é conseguido por esse íntimo contraste. O movimento ascensional de subida, de evolução,
é a resultante desse jogo de impulsos e contra-impulsos entre duas margens invioláveis. As duas margens da estrada limitam a caminhada. Pode-se caminhar entre as duas margens, mas não pode sair das duas margens. De onde o movimento volta sempre sobre si mesmo. O fenômeno caminha pelo escorar-se mutuamente dessas duas forças metades que o determinam. Essas duas forças metades que complementam-se. Por exemplo, força centrípeta e força centrífuga. O movimento genético da evolução é constituído por essa íntima vibração, que transmuda o ser em outra forma, que muda de gama para beta, que evolui para alfa. Essa lei de dualidade a encontrais em toda parte. Cada unidade é dupla e se move entre dois extremos, que são seus dois polos. Os sinais mais e menos estão em toda parte, e o binômio reconstrói a unidade, que sempre vos aparece como um par, dia-noite, trabalho-repouso, cor branca, cor negra, alto-baixo, esquerdo-direito, frente-atrás, direito-avesso, externo-interno, ativo-passivo, belo-feio, bom-mal, pequeno-grande, grande-pequeno, norte-sul, macho-fêmea, ação-reação, atração-repulsão, condensação-rarefação, criação-destruição, causa-efeito, liberdade-escravidão, riqueza-pobreza, saúde-doença, amor-ódio, paz-guerra, conhecimento-ignorância, alegria-dor, paraíso-inferno, bem-mal, luz-trevas, verdade-erro, análise-síntese, espírito-matéria, vida-morte, absoluto-relativo, princípio-fim. Sempre essas duas unidades para completar a unidade. Dois semiciclos para completar o ciclo. Cada adjetivo, cada coisa possui o seu contrário. Cada modo de ser oscila entre duas qualidades opostas. Cada unidade é uma balança entre esses dois extremos e equilibra-se neste seu íntimo princípio de contradição. Se equilibra. Os extremos tocam-se e se reúnem. As diferentes condições em que o princípio do dualismo se move produziram todas as formas e combinações possíveis, mas elas equivalem-se como princípio único. Como princípio único. A unidade é um par. A unidade é um par. O universo é monismo em seu conjunto, como já dissemos. No seu grande conjunto, o universo é monismo de lei, monismo de substância. Mas o universo é um dualismo no particular. Se a gente vai ver na particularidade, é um dualismo. Dois semiciclos que completam um ciclo. Uma unidade que contém o princípio de contradição e de fusão, ao mesmo tempo, que divide e reúne, e, a cada forma do ser, dá uma estrutura simétrica, princípio de simetria, dá ao desenvolvimento de cada fenômeno uma perfeita correspondência de forças equilibradas. Também o dualismo corresponde a um princípio de equilíbrio. O dualismo corresponde a um princípio de equilíbrio. É o momento do princípio de ordem, fundamental na lei. Ordem, fundamental na lei. O que define a unidade em sua íntima estrutura
é sua construção interior, o que garante a estabilidade do devenir fenomênico e torna inviolável sua trajetória. Não é o princípio de inércia, mas esse desenvolvimento de forças antitéticas, forças contrárias, que, no entanto, atraem-se e mantém aquele devenir unido e compacto. É um ir e vir, mas em campo fechado, cujos limites não se pode ultrapassar. É as duas margens da estrada que são limites, não se pode ultrapassar. Se não for o movimento equilibrado por este contínuo retorno sobre si mesmo, o universo se teria deslocado há muito, todo ele numa só direção, e teria perdido seu equilíbrio. Aqui, esse fora, eu colocaria assim: se não fosse o movimento equilibrado por esse contínuo retorno sobre si mesmo, o universo se teria deslocado há muito, todo o universo numa só direção, e teria perdido seu equilíbrio. Por isso, dois ciclos para formar, dois semiciclos formando o ciclo. Ao invés, a evolução é uma íntima autoelaboração, um amadurecimento, devido a um movimento que, regressando sobre seus passos e fechando-se sobre si mesmo, como uma respiração, muda a forma e, externamente, permanece imóvel, além dos limites dela, além dos limites da forma. A cada movimento, um ritmo que muda o fenômeno, sem poder sair dele, invadindo e alterando os ritmos de outros fenômenos. Este princípio de antítese, de contrários e de simetria, que sem cessar divide e reúne e divide, podemos chamá-lo monismo dualista. Esse princípio de contrários pode ser chamado de monismo dualista e dualismo monista. O positivo vai mais e volta menos. O negativo vai menos e volta mais. Em constante inversão de sinal e de valor, combinai e multiplicai este princípio com o princípio das unidades coletivas, e vereis como o universo está todo unido num indissolúvel abraço. Nesse princípio de trindade e nesse princípio de dualidade, faz com que todo o universo esteja unido num indissolúvel abraço. Agora podeis compreender como o mais complexo princípio e equilíbrio da Trindade derivam desse simples princípio e equilíbrio da dualidade. Porque a ida e volta dos dois sinais não é estéril. Do novo encontro nasce o novo termo, o terceiro termo da Trindade, termo que representa a continuação do fenômeno e regressará, por sua vez, ao termo contrário, a fim de gerar novo termo, assim por diante. Aqui reencontrais, nesses sinais opostos, o conceito das subidas e descidas da linha quebrada do diagrama da figura 2 da grande síntese. Veja aqui, no conceito das subidas, essa linha que sobe uma fase para nós aqui é essa faixa preta, entre as duas linhas. Fase é a faixa preta entre as duas linhas. Então, aqui ele percorre uma fase
2 fases, 3 fases. Aqui ele atinge gama como ponto de máximo. Desce uma fase toda da gama e a fase toda do menos x. Agora, quando na próxima subida ele passa por gama como ponto de médio, aqui é a fase gama, ó. Desce 2 passos. Agora ele já atingiu a fase gama como ponto de mínimo. Então agora nós vamos entender que o conceito dessas subidas e descidas desse diagrama da figura 2. As primeiras, as subidas são positivas. As segundas, as descidas, são negativas. Representam, diante da trajetória maior, assinalada pela faixa ascensional, limitada pelos vértices aqui ele está dizendo máximos e mínimos das criações sucessivas. Essa oscilação sobe 3 passos, desce 2, sobe 3 fases, desce 2. Existe uma margem aqui da estrada, ó, essa linha pontilhada. E a outra margem é essa linha pontilhada inferior aqui. Então o fenômeno oscila entre essas 2 margens nessa caminhada evolutiva. Porque ele sobe 3 e desce 2, mas houve um saldo de 1. Ele partiu daqui, ó. Sobe 3, desce 2, ele já subiu uma fase a mais. Sobe 3, desce 2, está caminhando. Então, representam diante da trajetória maior assinalada pela faixa ascensional, limitada pelos vértices. Essa faixa aqui é uma faixa de evolução. Ou essa faixa inferior também é uma faixa de evolução, a progressão evolutiva. A ascensional limitada pelos vértices e mínimos, pelos máximos e mínimos das criações sucessivas. O ritmo interior do fenômeno, o fenômeno que ocorre entre essas 2 margens. Desse ritmo nasce sempre novo termo. Nós vimos que foram nascendo novos termos, foi ocorrendo novas criações A, B, C. Nova fase completa-se a cada oscilação, positivo, negativo, a cada subida 3 passos e involução 2 passos, da qual toda a criação se compõe. A fase máxima torna-se depois fase média. Finalmente, fase mínima. É o que eu mostrei no caso de gama. Atinge gama como ponto de máximo, depois passa por gama como ponto médio, depois gama é ponto mínimo, isto é, o germe ou base do fenômeno. Não mais ponto de chegada, mas ponto de partida, o germe da nova caminhada evolutiva. Assim, no diagrama da figura 4, está aqui a figura 4, em que, por exemplo, ele parte aqui da fase menos Z, percorre todo o menos Y, percorre menos X, entra na fase gama, percorre toda a fase gama e chega em A. Então criou gama, a criação A. Mas aqui ele retorna por essa linha mais escura e grossa, voltando, percorre a fase beta de gama de volta, percorre a fase menos x de volta, mas não volta lá em menos x, menos z, permanece aqui em menos x. Daqui ele percorre novamente, abrindo a espiral, até chegar no ponto B, da criação B, e de B ele volta como que no respirar até novamente a fase anterior. Então, observando assim o diagrama da figura 4, que nós já vimos. Os períodos positivos de desenvolvimento da espiral alternam-se com períodos negativos de involução, de envolvimento. Desta sua oscilação interna, positivo-negativo, ou seja, evolutiva e involutiva,
forma-se e progride a maior espiral da evolução do fenômeno. Veja aqui, agora nós vamos considerar só a espiral de abertura, só a espiral de evolução, partindo também do menos Z. Só que nessa linha vermelha, ele vai percorrendo as fases, e cada fase aqui está simbolizada por um círculo. Então ele vai percorrendo as fases, e em sentido, estamos mostrando só a parte de evolução, sem a parte da involução, resultando aqui uma espiral em vermelho progressiva, que cada vez se afasta mais do centro, formando as criações, agora a B, a D de dado, E de elefante, F de faca, G de gato. Então essa é a espiral resultante, por isso que a evolução ocorre. Evolui 3 passos, retrocede 2 passos, mas no final ocorre a evolução. Assim, por exemplo, partindo da ação e da experimentação, que é uma fase positiva de atividade, até a assimilação, até compreensão de valores, fase negativa de passividade, emerge aquela criação de qualidades e capacidades, da qual nasce no campo da vida e se desenvolve a consciência. Por isso, a dor alterna-se com alegria, mas é condição, como elemento de experiência e de progresso, de uma alegria cada vez maior. A morte alterna-se com a vida, como condição de desenvolvimento da consciência, e, com isso, de uma vida mais alta, desenvolvimento de uma vida mais alta. Também as revelações das religiões instruem o homem, mas o homem as analisa e assimila, amadurecendo para receber outras revelações cada vez mais completas. Por isso já houve a primeira revelação com Moisés, a segunda revelação divina para a humanidade, o Cristo, Jesus de Nazaré, a terceira revelação, o Espiritismo, a quarta revelação, uma continuidade, uma complementação do Espiritismo, que é a obra de Pietro Baldi. A obra de Pietro Baldi, a quarta revelação, na minha opinião. Assim, por análise e síntese e análise, progride a ciência. Fé e ciência, intuição e razão, Oriente e Ocidente, completam-se como termos complementares, como duas metades do pensamento humano. Vedes como sempre se completam os conceitos precedentes, ao voltarmos a eles. É a técnica, é a didática de sua voz. Ela toca em um conceito de forma superficial, quando ela retorna àquele conceito já de uma forma mais profunda, completando aquele conceito precedente. Vedes como no princípio da dualidade estão o segredo e o mecanismo íntimo das novas criações. Nisto encontrais uma razão mais profunda da fase de involução. Nós vamos entender agora o porquê da fase involução. Qual a razão da fase involução? Repito, nisso encontrais uma razão mais profunda da fase de involução, que representa a dissolução dos universos. Este é um processo de neutralização da fase positiva da criação, um processo de degradação do fenômeno, uma decomposição do organismo em seus centros menores. Mas não é destruição, porque essas unidades menores são logo retomadas em círculos e reorganizadas em novas unidades coletivas,
O regresso involutivo expresso pelo desenvolvimento da espiral ou descida da linha quebrada representa o período de inércia negativo, que se contrapõe ao período de atividade positivo da criação. Na fase de inércia, o fenômeno fecha-se em si mesmo, passivo. Seu dinamismo detém-se. O esforço criativo diminui. A tensão da subida e do transformismo, cansado, recai sobre si mesmo. É o ser humano que chega na reencarnação com muita energia e pouca experiência. Passa pela vida gastando essa energia em troca de ganho de experiências. Então, velho, ele faz aquela juízo de toda a sua vida, aquele repasse, aquela revisão da sua vida, nesse período de velhice, que é um período passivo, em que ele está assimilando, arquivando as experiências. E sempre recai sobre si mesmo. Cada fenômeno possui seu cansaço, possui sua exaustão do impulso concentrado no germe. O impulso concentrado no germe se exaure, em que o período precedente de atividade se inverte, do ativo ao passivo, do positivo ao negativo. O regresso ao ponto de partida é indispensável. O efeito reúne-se à causa, a forma reúne-se ao seu germe. A atividade e inércia são o duplo ritmo de períodos inversos, por meio do qual se desenvolve o fenômeno. Assim, o fenômeno oscila da semente ao fruto, do fruto à semente, que são dois extremos, positivo e negativo, de seu devenir, de sua transformação, de sua caminhada evolutiva. O sinal positivo e o sinal negativo são apenas posições do fenômeno. A semente, positivo, é o estado de latência, que contém tudo, potencialmente. O fruto é o sinal negativo, é o resultado de exaustão do ciclo, a posição em que ocorreu a manifestação. O princípio contido no germe exteriorizou-se na definição da forma do ser. Alguns atribuíram valor de lei máxima a essa dualidade, e nela viram o princípio genético dos fenômenos. Alguns viram que isso seria o princípio genético dos fenômenos. E, generalizando o conceito de acasalamento, viram no choque de massas siderais o sistema normal, entre aspas, de gênese, de origem, de formação estelar. Não é assim. Esses choques de massas siderais são exceções. Não é o sistema normal de criação estelar. Não é assim. Na verdade, os sistemas planetários são constituídos por um centro positivo, o Sol, por exemplo, em redor do qual giram os planetas, de sinal negativo, os planetas. No átomo, o núcleo é positivo. Em torno dele, do núcleo, giram os elétrons negativos. Então, o núcleo é positivo e em torno dele giram os elétrons negativos. Essa tendência à inversão do sinal guia as correntes dinâmicas, as correntes de energia, para a concentração no núcleo das nebulosas. Núcleo da nebulosa. Tem pelo menos um buraco negro. Berço de estrelas. Então ali forma a matéria, forma hidrogênio que vai evoluir a urânio. No centro da nebulosa
por exemplo, da Via Láctea, se expande em espiral. Bem, esse centro em que cria a matéria se afasta do centro e há um momento em que a matéria chega aos elementos radioativos, como ao urânio, decompõe-se por desagregação nuclear, fissão do núcleo, libera energia. Essa energia é atraída pelo buraco negro para o centro da Via Láctea, para o núcleo das nebulosas. Mas a lei maior é a evolução, e em seu interior se move a lei menor de dualidade. Então a lei maior é a lei de evolução. A lei de dualidade é uma lei menor que se move no seu interior. O choque entre as massas siderais, o choque, é apenas um sistema genético excepcional e particular. É a exceção. Ao passo que o sistema tipo, o sistema regra, é a maturação evolutiva de hidrogênio a urânio. A criação vos parece, por causa desse princípio de dualidade, um cruzamento e uma contradição de termos alternados, orientada, ritmada e periódica. Este princípio é a base de seu constante equilíbrio. Assim, explicais a distinção da força de gravitação em suas direções de atração e repulsão, de acordo com o sinal. A simpatia universal entre os contrários. Entre o positivo e o negativo, a simpatia, a atração. E a antipatia entre os semelhantes. Positivo se repele, tem antipatia de positivo. Negativo tem antipatia de negativo. Então, antipatia entre os semelhantes. O todo é metade afirmação e metade negação. Nessa inversão contínua, renova-se sempre a ação e a criação. A energia vital do ar é bipolar, nitrogênio e oxigênio. Do mesmo modo, na decomposição da água, na eletrólise, o oxigênio migra, vai para o polo positivo, porque o oxigênio é negativo. E o hidrogênio, que é positivo, vai para o polo negativo da eletrólise. A reação representada pela equação, duas moléculas de água se decompõem, dando uma molécula de O2, de oxigênio, aqui, mais duas moléculas de hidrogênio, na fase análise, na fase decomposição. Aqui eu pus esse desenho para simplificar para vocês. Aqui eu tenho uma fonte, pode ser uma bateria, em que aqui é sempre positivo, e aqui a água. No positivo atrai o oxigênio. Então o oxigênio vai se formando aqui na decomposição da água e vai acumulando o gás oxigênio aqui. O hidrogênio, como ele é positivo, ele é atraído por este polo negativo. Então o hidrogênio vai se acumulando, o gás hidrogênio vai se acumulando aqui. Veja que esse volume de oxigênio é a metade do volume do hidrogênio, ou seja, o volume de hidrogênio é o dobro do volume do oxigênio. Por quê? Porque na água tem duas partes de hidrogênio e uma parte de oxigênio. Então, na decomposição, vai liberar o dobro de hidrogênio. Aqui está a equação, mostrando que o hidrogênio se forma aqui e o oxigênio de cá. Essa é uma fase análise ou fase de decomposição da água, ou eletrólise da água. Mas essa equação pode ser invertida. Eu pego duas moléculas de hidrogênio, uma molécula de oxigênio e formo duas moléculas de água na fase composição ou fase síntese. Em suas duas metades, positivos e negativo, síntese e análise, esse ciclo fica completo. Veja que em tudo tem o ciclo. A rotação das esferas celestes, a oscilação da onda dinâmica
por sucessão de duas semiondas, tudo é devido a essa alternância de períodos inversos. Esta íntima estrutura da lei de equilíbrio, pela qual o mal alterna-se com o bem, a dor alterna-se com a alegria, a pobreza alterna-se com a riqueza. Sobem e descem os homens e as civilizações, e tudo se condiciona reciprocamente. Ouve essa íntima música do universo. Observai essa constante polarização que dirige o ser e o orienta como uma agulha imantada. A agulha imantada se orienta pelo campo magnético. Esse campo magnético, então, é a música do universo que dirige o ser, que orienta o ser. Não estamos abandonados. Deus, Pai amoroso, nos orienta, como o magnetismo orienta a agulha imantada. Essa troca perpétua ressoa de harmonias, como um cântico universal. Olhai, a matéria derivada por involução da forma originária dinâmica, a matéria que é formada por concentração dinâmica de energia, alcança através de estados de sucessiva condensação, então por concentração cada vez maior de energia, formamos a matéria, e a matéria passa por estado gasoso, pelo estado líquido e sólido. Um máximo de concentração de energia, depois essa concentração de matéria, gasoso, líquido e sólido, e de uma inércia, um estado de inércia, num mínimo de volume, ou seja, um mínimo de volume é uma densidade máxima no sólido. A energia que daí renasce da matéria vai para um máximo de expansão e de atividade. De fato, difundir-se e mover-se são as principais características da energia. Veja, a luz é uma forma de energia eletromagnética que tem sua característica de mover-se a velocidade muito alta, 300 mil km por segundo, e a característica de difundir-se. A luz se espalha para todos os lados. Assim, matéria e energia invertem seus sinais. Por isso Einstein chega na equação de que energia é igual a matéria vezes a velocidade da luz ao quadrado. Ou seja, matéria e energia são manifestações diferentes da mesma coisa. Olhai ainda. As plantas decompõem o ácido carbônico, que é uma combinação de gás carbônico com água, composto pelo animal, assimilam seus produtos de refúgio e, ao contrário, colaboram, produzem o oxigênio. Aqui está um exemplozinho. O gás carbônico que foi produzido pelos animais é captado pelas plantas. Na presença de luz, ocorre a fotossíntese, produzindo açúcares e outras substâncias. E essa planta que absorveu o gás carbônico vai produzir agora, vai liberar oxigênio. Então veja que o ciclo entre animal e vegetal se completam. Um precisa do outro, na forma de que as respirações são recíprocas, são invertidas. Continuemos. Os órgãos vegetais são uma inversão dos órgãos animais e realizam uma respiração invertida. Deste princípio de equilíbrio nascem as maravilhosas figuras simétricas dos flocos de neve, como as maravilhosas figuras das flores do campo,
nascem as maravilhosas simetrias das formas dos cristais, 7 células cristalinas que vão do mais que tem menos simetria, tá, até o que tem mais simetria, que é o cubo. Veja, das formas da vida, dos corpos planetários estelares e de suas elipses, suas órbitas que são elípticas, como que uma oval. Por essa mesma lei, a morte é condição de nascimento e o nascimento é condição de morte. Quando a gente encarna, estamos desde o início morrendo até desencarnarmos. Então, o nascimento, o reencarnar, é condição de morte, de desencarne. Não existe mais fecunda forja de vida que essa morte, de cujas ruínas a vida jamais cessa de ressurgir, cada vez mais bela. O princípio condiciona o fim, mas o fim gera o princípio. Eis o limite do finito, eis o limite do relativo, de que sois feitos, constrangido a girar sempre sobre si mesmo, a nascer e morrer, reencarnar e desencarnar. Até quando? Até que a gente renasça em espírito, até que a gente compreenda e pratique a lei de amor. Constrangido para existir, a perseguir o infinito num movimento que jamais conhece o repouso. O universo é uma inexaurível vontade de amar, vontade de criar, de afirmar em luta com um princípio oposto da inércia, feito de ódio, de destruição, de negação. Então existe o princípio maior do universo, que é essa vontade de amar, esse princípio do amor. E existe o princípio contrário, que é o efeito, que é feito de ódio, de destruição, de negação, resultado da queda. O primeiro é positivo, amor, e ativo. O segundo, o ódio, é negativo e rebelde. Deus e diabo são os dois sinais, positivo e negativo do dualismo. É luta, mas é equilíbrio. É antagonismo, mas é criação, porque pelo choque e pelo contraste nasce uma criação, um amor e uma afirmação cada vez mais vasta. O bem serve-se do mal para progredir. O bem serve-se do mal para progredir. Compreende o mal e o constrange a seus fins. Já ouviram falar que Deus retira do mal que se faz, Deus retira o bem? É isso. No bem está o futuro da evolução, e o mal é o oposto, em que se apoia o bem. O bem se apoia sobre o mal para subir. A instabilidade das coisas não é uma condenação, mas uma escada de progresso. Não fujais do movimento no nirvana. Nirvana é aquele estado de salvação, aquela cessação do sofrimento. Não fujais do movimento de cessar o sofrimento, mas lançai-vos no vórtice, no giro, para que ele vos leve cada vez mais alto. Cristo Jesus de Nazaré ensinou-vos a vencer a morte e, transformando a morte em instrumento de ascensão, a superar a dor. Lutai corajosamente, sabeis sofrer e vencer. Cada minuto vos levará mais alto, ou mais para o alto, mais para Deus.
Jesus veio fazer isso, nos ensinou a vencer a morte, saber que a morte não existe, somos eternos, estando encarnados ou desencarnados, são apenas duas fases de uma vida única. Jesus nos mostrou que é uma caminhada que fazemos para retornarmos aos braços do Pai, de Deus, amor e bondade. Jesus nos mostra o caminho para a vida espiritual. Jesus é o caminho da verdadeira vida. A verdadeira vida é espiritual, no mundo do absoluto, sem espaço, sem o tempo, entrando no absoluto, saindo desse relativo. Essa é a caminhada que Jesus nos ensinou, Jesus que teve a coragem de vir até nós, sabendo que o levaríamos à cruz. Ele teve essa coragem e veio até nós por amor. Por amor. E para retribuir a esse amor de Jesus, Ele aguarda o nosso amor, o amor de cada um de nós. Muita paz a todos, muito obrigado por estarmos juntos estudando essa obra maravilhosa de Pietro Baldi. Muita paz, até sexta-feira. Fiquem com Deus.